Amado irmão, a paz do Senhor para todos. Vamos dar início aqui ao nosso momento com Deus, nesse nosso terceiro dia de encontro aqui com Deus, por meio da sua palavra. Eu gostaria de iniciar esse momento com Deus. Esse propósito está fundamentado no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 20, que Jesus fala que o evangelista São Marcos registra onde Jesus fala que estaria cooperando conosco com os sinais que havia dito. E o objetivo desse trabalho é chegar Jesus até as pessoas que estão precisando de uma cura, desenganadas dos médicos, com câncer e diversos outros problemas que a ciência não tem como resolver. E nós temos o objetivo único de apresentar Jesus como a solução para o seu problema. É Jesus Cristo que vai te garantir a sua vida, a sua cura, e também aquelas pessoas que têm um problema, a falta de emprego, a porta fechada e outro tipo de problema, como até mesmo a falta de um recurso financeiro ou qualquer coisa que venha trazer desconforto e tristeza na sua vida. Em nome de Jesus, o seu ano de 2023 vai ser um ano diferente. Esse mês de janeiro iremos fazer esses momentos com Deus para que você tenha um ano abençoado, um ano cheio das riquezas e das garantias espirituais que tem no projeto de Deus para a sua vida. Eu quero dar início a esse trabalho louvando com um louvor muito conhecido, que é o hino de número 15 da harpa cristã. Irei louvar e depois nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos ficar nesse momento em espírito, recebendo de Deus a sua presença, a sua gloriosa presença por meio do Espírito Santo, o qual já se faz presente aqui nesse momento, tá? Jesus já está cooperando conosco. O louvor é assim, tem por título Conservo. A pessoa sem Jesus, ela vive cega, ela vive sem orientação, mas observe bem a letra desse louvor. Olha só, diz assim: ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé
que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o pobre pecador. Então, meus queridos irmãos, esse louvor fala sobre a cruz, sobre a importância da cruz. O apóstolo Paulo, na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos são o poder de Deus. Mais uma vez estarei lendo para que os irmãos compreendam. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. O que é a mensagem da cruz? Meu querido irmão, a mensagem da cruz é falar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a vitória. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar um preço do pecado, para pagar o preço da desobediência que veio existir a partir do capítulo de número 3 de Gênesis. No capítulo 3 de Gênesis, quando a mulher pecou e que ofereceu para o homem a fruta do conhecimento do bem e do mal, passou a existir. Deu início ao momento do conhecimento do bem e do mal. Passaram a perceber que estávamos nus. E aquilo perante os olhos de Deus foi uma afronta ao princípio da obediência. Eles desobedeceram a Deus. Eles constituíram naquele momento, eles se distanciaram do Senhor Jesus e passaram a viver uma vida distante do Senhor. Mas o Senhor, ao longo dos anos, prometeu, queria resolver o problema. E resolveu esse problema, só foi possível resolver com a presença de Jesus. Aconteceu diversos fenômenos ao longo da história. Aconteceu vários períodos ao longo da história. Mas nenhum dos períodos foi tão importante, tão quanto o período presente, que é o período conhecido como o período da graça, o período onde Jesus pagou o preço no Calvário, na cruz, por mim e por você. Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que pudéssemos ter o direito à salvação, pudéssemos ter o direito a ser tido como filhos de Deus. Ele pagou o preço do pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E o filho da mulher é o Jesus Cristo de Nazaré. Muitos não conhecem esse projeto da salvação, esse plano da salvação que Deus montou para a humanidade, a reconstituição do pecado por meio da cruz. Por isso que o apóstolo Paulo falou aqui à igreja de Coríntio, que a mensagem da cruz para alguns é tido como loucura, mas para nós é como o poder de Deus. Porque alguns achavam que o apóstolo Paulo estava falando coisas que não era verdade. E ainda hoje tem pessoas que acham que Jesus Cristo não existe. Acreditam até mais ou menos, mas não tem aquela certeza. E isso gera o quê? Gera uma certa vulnerabilidade. As pessoas começam a dar lugar à dúvida. Isso aí muitas vezes atrapalha. Muitas vezes se provoca diversas coisas na vida do ser humano ao ponto de viver uma vida sem perspectiva, viver uma vida
sem estímulos. Os estímulos vêm a partir da nossa comunhão com Deus. Gera alegria, gera satisfação, gera gratidão, porque no momento que a gente aceita Jesus Cristo, o projeto dele, a sua vida muda. E essa mensagem da cruz, a mensagem que Jesus Cristo pagou a dívida do pecado, a união que fez com que na cruz se consolidasse por meio de Jesus Cristo, ela tem um poder tão grande que não existe nada, nenhum problema perante a mensagem da cruz que não se curve. Não existe nenhum problema que quando fala que Jesus morreu na cruz, não pague. Por isso que quando Isaías escreve, no capítulo 54, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, não via beleza alguma para que desejássemos. Era o homem desprezado, o homem do qual todos os homens escondiam o seu rosto, mas que tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ali o profeta Isaías, há cerca de 420 anos antes de Cristo, ele havia já profetizado este Messias que viria, este homem que viria com tanto sofrimento, meu querido irmão, minha querida irmã, pagando o preço da reconciliação por meio da cruz da humanidade com o Pai. Diz que Deus, quando ele olhou para a terra, Salmo 23 diz que quando ele olhou para a terra, não via um sequer que pudesse pagar esse preço, mas ele pôde ver, aleluia, ele pôde por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele se prontificou a dar a sua vida por amor da minha alma e da sua alma. E ele está voltando, meu querido irmão, minha querida irmã, você que se encontra numa situação difícil, com diagnóstico médico, com diagnóstico de câncer, com diagnóstico que vai premeditar a sua morte, eu posso falar para você que esse diagnóstico vai cair por terra em nome de Jesus, porque Jesus te garante que aquele que está nele, uma nova criatura é. E eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 15, capítulo de número 5, versículo 17. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas se fez novas. Por isso que eu te digo, meu irmão, que ninguém pode limitar a sua vitória. Ninguém pode falar o dia que você vai morrer. Isso só pertence ao Senhor. Jesus tem palavra de vida para você, palavra de salvação. Jesus tem neste livro aqui, meu querido irmão, alimento para a sua alma. Jesus tem para você alimento para a sua vida espiritual. E eu estou aqui em nome do Senhor, estou aqui para falar para você que Jesus Cristo vai mudar o quadro do seu diagnóstico. A porta de emprego está fechada. 2023 ela vai se alargar, ela vai se abrir, porque o Senhor Jesus, eu havia dito em reuniões anteriores, em Números, no capítulo de número 23 e versículo de número 19, que ele não é o filho do homem para que minta, ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se acovarde. Significa dizer que tudo que ele fala, ele cumpre. Existe um livro na Bíblia, uma passagem, onde está em Apocalipse 1, versículo de número 18 a seguir, que um homem por nome de João pôde ter uma visão, um homem que estava ali num lugar deserto, estava na ilha de Patmos, abandonado. De repente ele tem uma visão, o homem chega para ele e diz: João, o que é vivo foi morto, mas eis que eu vivo para todo sempre, e tem a chave da morte e do inferno. Aí esse é Jesus, ele vive para todo sempre. Nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus tem vida para você, Jesus tem cura para a sua alma, Jesus tem vida para a sua casa,
Talvez o ambiente onde você vive era um ambiente de briga, um ambiente de confusão, um ambiente meio pesado, mas nesta noite Jesus entra em sua casa. Nesta noite, nesse momento com Deus, Jesus entra na sua vida. Demônios, eles não resistirão ao poder de Deus. Demônios não resistirão à mensagem da cruz. É nesta mensagem que o apóstolo Paulo confiou, que onde ele estava, ele tinha necessidade de pregar Jesus Cristo morto naquela cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele hoje está aí na tua casa, ele hoje está tocando aí na tua alma, tocando nesta enfermidade. Satanás não resistirá ao poder de Deus. Ao longo desses encontros com Deus, Jesus vai te alicerçar, Jesus vai te fundamentar na sua palavra, Jesus vai te dar vida, porque Ele é a vida. Ele diz na sua palavra, em João no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus, a verdade é o Senhor Jesus. E ele diz ainda no capítulo 8 do mesmo livro, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem muita pressa em te libertar. Jesus tem muita pressa em abrir o teu entendimento, abrir o teu entendimento para a palavra do Senhor. Meu querido, eu não sei onde você vai ver esse momento com Deus, essa mensagem, esse momento com Jesus Cristo, mas o Senhor tem pressa em alcançar a vitória na sua vida. Por que eu falo isso? Porque Ele está voltando. A ciência tem se multiplicado, conforme Daniel capítulo 12, versículo 4, diz que a ciência iria se multiplicar de forma muito, aleluia, de forma muito extraordinária. Hoje nós estamos vendo a ciência se multiplicando. A Bíblia diz lá em Mateus no capítulo de número 24, versículo de número 12, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A multiplicação da iniquidade está acontecendo, o amor de muitos já está esfriando, a perseguição à igreja do Senhor já está acontecendo. O que está faltando, meu querido irmão, minha querida irmã, é o céu se abrir, Jesus nos levar. Mas a minha preocupação é essa: será se Jesus voltar hoje, você está pronto para encontrar com Ele? O teu nome está escrito no céu? Você já aceitou o desafio de aceitar Jesus Cristo como, aleluia, o Senhor da sua vida? Você quer nesta noite aceitar Jesus? Você quer nessa noite abrir o teu coração para o Senhor? Você quer nessa noite que o Jesus perdoe todos os teus pecados e que o teu nome seja escrito no livro da vida? Você viu desde o início, quando eu comecei esse momento com Deus, eu toquei no assunto sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a união causada pela divisão de Adão e Eva, quando eles comeram a fruta do conhecimento do bem e do mal. Eles pecaram perante o Senhor, eles desobedeceram, mas pela morte na cruz, a gente é unido a Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Mas quando aquele que ainda não aceitou Jesus, ele continua debaixo do pecado, aleluia, de Adão. Romanos no capítulo 5, versículo de número, eu vou ler para os irmãos, Romanos capítulo 5, olha como diz a Bíblia. Aquele pecado ainda existe, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Veja como diz a Bíblia, Romanos no capítulo 5, e versículo de número 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, semelhante à transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pecado, ele veio até Adão, mas Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, pagou este preço. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário.
E ele diz mais na frente, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 20, ele diz assim: veio porém a lei, a ofensa em abundância, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado veio de forma em que traria para a humanidade, traria um preço muito caro, o preço da morte. Mas Jesus Cristo permitiu na cruz do Calvário que fosse pago este preço. Não mais a humanidade iria pagar esse preço, mas Jesus, louvado seja o nome do Senhor, pagou por nós esse preço. Porque antigamente, meu querido irmão, minha querida irmã, quando alguém pecava, ela era purificado o seu pecado por a morte de um pombinho, por a morte de um cordeiro imaculado, sem mancha. Mas Jesus, quando ele morreu no Calvário, na cruz, ele pagou este preço. Portanto, o pecado só veio até conforme 5 de Romanos 5,14, só veio até Adão. O pecado que veio até Adão, ele reinou até Jesus Cristo. Mas quando Jesus veio, houve a reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Da cruz de Cristo veio a reconciliação da humanidade ao Senhor. Mas aquele que não aceitou Jesus, veja como diz a palavra do Senhor, ainda no mesmo livro, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: logo, pois, mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos da ira do Senhor. Porque se nós, sendo inimigo de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, pela morte do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, a gente se reconcilia. Então você está pronto, meu querido, a se reconciliar com o Senhor nesta noite? Você quer a reconciliação? Você quer que Jesus pague? Aleluia! Você quer que o sangue de Jesus pague o preço por você? Ou você quer, aleluia, derramar o sangue seu? Porque a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo de número 10, olha só como a Bíblia é autêntica, querido. A Bíblia é o manual que nos leva a entender o plano de Deus para nossas vidas. Veja como a Bíblia diz acerca do derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. No capítulo de número louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 10 de Hebreus. Ele diz assim: de outra maneira, teremos de deixar de oferecer a purificação ministrada, nunca mais teremos a consciência do pecado. Aí ele fala aqui sobre a questão, nesse sacrifício, porém, cada ano era tido a reconciliação do pecado, porque por isso era dado o sangue do bode, o sangue tirado, porque pelo que entrando no mundo diz por sacrifício a oferta que quiseste, o holocausto da oblição dos pecados, e assim veio o sacrifício. E aí olha só o que diz aqui na frente. E assim o sacerdote a cada, versículo 11, oferecia sacrifício por cada pecado, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o derramamento de Jesus Cristo, ele pagou, o sangue de Jesus pagou o meu e o seu pecado. É por isso que tem um estudo sobre as dispensações. Dispensação significa oportunidade. Houve a dispensação patriarcal da família. Primeiramente foi a dispensação da consciência, que veio de Adão até Noé. Aí veio a segunda dispensação, de Noé até Nimrod, Gênesis capítulo 9. E depois veio de Nimrod até
Abraão, capítulo 12, a terceira dispensação, a dispensação do governo humano era Nimrod, a dispensação patriarcal da família de Abraão, Isaque e Jacó não resolveu o problema. A referência da família, a oportunidade pela família não resolveu o problema. Com relação à união de Deus com a humanidade, aí veio a dispensação considerada a dispensação do período teocrático, que era o período de Deus, do governo de Deus sobre a humanidade, que veio a partir dos reis, do rei Saul, Davi e Salomão, mas não resolveu. Aí veio agora a quinta geração, a quinta dispensação, que é a dispensação da graça. Por que é da graça? Porque essa dispensação a gente não vai pagar o preço. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, derramou o sangue. E este sangue, meu querido irmão, minha querida irmã, esse sangue custou muito caro. Para Jesus custou caro, para nós é de graça. Mas sem derramamento de sangue não há remissão. Talvez o assunto desse momento com Deus seja um pouco complexo, mas eu quero que você entenda que você não vai pagar nada. Você basta entender o projeto de Deus, o derramamento do sangue de Jesus. Mas se você não entender, quando Jesus voltar, vai vir o governo do anticristo. E a Bíblia diz em Apocalipse 13 que ele vai governar. E as pessoas que não derramaram o seu sangue todo, porque sem derramamento de sangue não há remissão, e não aceitar o governo do anticristo, há uma segunda oportunidade de ir para o céu. Mas não é melhor agora, meu querido irmão, ir de graça? Você está no conforto da sua casa, você está aí, não sabe o porquê dessa paz, por que não pesou ainda a ira de Deus sobre você de uma forma extraordinária? Por que isso não aconteceu? Porque Jesus está confiando que você vai entender a mensagem do Evangelho e vai aceitar ele com seu livre-arbítrio, pelo entendimento seu do projeto de Deus e pela ajuda do Espírito Santo, que vai fazer você compreender e fazer você te convencer que esta mensagem, este Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue por você, pagando o preço por você. Ele não quer que você derrame o seu sangue. Depois, quando ele voltar para buscar o seu povo, buscar a mim e aqueles que acreditaram no sangue do Senhor Jesus, que aceitaram, ele vai levar. E se você ficar, e você não vai ficar, porque você é inteligente, vai entender nesta noite que Jesus quer que você aceite ele e fale: Jesus, eu quero, aleluia, aceitar o sacrifício do Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser mais um para entrar quando o Senhor voltar. E a Bíblia diz, meu querido irmão, minha querida irmã, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 52, que Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos. Talvez seja hoje, agora, nesse momento, Jesus pode voltar. E se ele voltar agora, será, meu querido irmão, minha querida irmã, que você vai entrar nos céus? Será se você vai alcançar a eternidade? Será se você está pronto para entrar nas mansões espirituais, na vida após a morte? Se você não acredita na vida após a morte, se você foi por algum caminho que fez te duvidar que existe uma vida após a morte, não vai não, meu querido, porque essa vida após a morte foi garantida pela morte de Jesus. Quando eu falo que acredito que não existe a vida após a morte, eu estou falando que o sacrifício de Jesus não valeu a pena. Então existe uma vida após a morte, existe um momento de reconciliação também de Deus com você. Você está nessa situação que você se encontra, difícil, uma situação complicada. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu tenho uma coisa para te falar. Primeiro, João capítulo 3, versículo de número 8, a parte B do versículo diz assim, que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo.
Se você se encontra na situação que o diabo te encurralou, o diabo te oprimiu, colocou a enfermidade em seu corpo, nessa noite essa enfermidade vai sair. Nesse dia, essa enfermidade vai sair, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras das trevas. E a mensagem da cruz nesta noite é para você. A cruz de Cristo, alguns se envergonham de pregar, mas para nós e para você que acredita, é o poder de Deus. É ela que te levanta, é ela que faz você acreditar num dia melhor, é ela que faz você acreditar que existe solução para o seu problema. É a mensagem da cruz de Cristo, é a mensagem de Jesus Cristo morto, mas ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, é motivo de muita alegria. Agora veja, meu querido irmão, ainda nesse mesmo livro, na primeira epístola de João, no capítulo de número 2 da primeira epístola e versículo de número 15, olha só, preste muito bem atenção. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu querido, não queira afrontar Deus. Não siga pelo caminho de amar o mundo. Amar o mundo é amar o sistema mundano, amar o sistema capitalista, amar o sistema que valoriza o que você tem, não o que você é. Deus não gosta desse tipo de entendimento, desse tipo de sistema. E o Senhor diz: ame uns aos outros, como diz o Salmo 133 primeiro, diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união, querido, faz parte de Deus. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, fala acerca do corpo de Cristo. Diz que nós devemos viver unido. Você é meu irmão, talvez você está numa situação de doença, numa situação de um câncer, uma doença, um diagnóstico médico, mas você é meu irmão. Jesus está vendo o teu sofrimento, minha irmã. Jesus está vendo a tua dificuldade. Esse teu câncer veio talvez para te envergonhar, mas Jesus vem nesta noite para levantar a tua cabeça, para te curar, para arrancar este câncer, arrancar essa célula nervosa. O médico falou que esse câncer não tem cura, talvez vai ter a vacina daqui a 10 anos, está em experimento, mas eu falo para você que o Jesus tem cura para você hoje. Ele não vai esperar 10 anos não. Jesus quer te curar hoje. Jesus que te cura é aquele mesmo Deus que a Bíblia diz lá no livro dos reis. O Senhor curou aquela mulher, o Senhor curou aquela mulher que estava com seu filho doente. Jesus também te cura, Jesus também te cura, Ele curou, louvado seja o nome do Senhor, tantos casos bíblicos. A Bíblia diz que o Senhor curou lá em Lucas, em Lucas capítulo 10, versículo de número 19 e 18 a seguir, a mulher com 18 anos que vivia com o seu momento de vergonha, vivia curvado, uma senhora, o Jesus foi lá e curou, o espírito que estava com ela saiu, porque o Senhor é o Deus que cura, Jesus é o Deus que cura. Ele curou também aquela mulher no livro de Marcos capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor, a mulher que tinha lá o fluxo de sangue, 12 anos, Ele curou também aquele homem lá em João capítulo 5, 38 anos, Jesus curou, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz para você nessa noite: filha minha, filho meu, eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus que não estou condicionado ao tempo, eu não estou condicionado a pensamentos filosóficos, não. Tem muitos que são filósofos, vende coisas, sonhos, mas o Senhor diz que Ele não vende sonho, não. Ele fala a verdade, Ele é o Pai da verdade, Ele é a verdade em si. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguns filósofos diz que não existe verdade, diz que existe um observador olhando um objeto. Todos acham que não existe verdade. A minha Bíblia e a Bíblia sua diz que existe uma verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo de número 8, versículo de número 32,
essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui, Ele está em sua casa, Ele está visitando a sua conta bancária, Ele está visitando, aleluia, seus projetos. É Ele que dá, aleluia, sabedoria ao homem. É Ele que faz o homem, aleluia, constitui poder. É Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus Todo-Poderoso. É Ele que dá sabedoria ao sábio, inteligência ao entendido. É Ele que, quando a Bíblia diz que estava lá em 1 Samuel, a Bíblia diz que estava lá Davi, louvado seja o nome do Senhor, estava Davi e o Senhor, em 2 Samuel capítulo 16, o Senhor escolheu Davi, porque é Ele que constitui rei, é Ele que constitui, e a mensagem da cruz abrange toda a Bíblia, porque a palavra de Deus é um projeto. Você crê nisso, meu irmão? Você quer o projeto de Deus para a sua vida? A Bíblia parece complexo para muito, mas não é. O Senhor Jesus, o homem quer confundir, o homem quer complicar o que é fácil, porque Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 25, que a minha sabedoria eu ocultei aos sábios e revelei aos pequeninos. Jesus, quando ele chamou os filhos de Zebedeu de aproximadamente 18 anos de idade, eram homens pescadores de peixe, não eram sábios, não eram eruditos, não eram fariseus, não eram saduceus, não eram homens criados aos pés dos rabinos da sua época, não, eram pescadores de peixe, mas o Senhor chamou pessoas humildes para fazer pescadores de homem, porque Jesus, e a Bíblia diz que aqueles homens, meus queridos irmãos, meu querido que está aí me ouvindo nesta noite, nesse momento com Deus, aqueles homens pescadores, eles ficaram com medo. No momento quando Jesus morreu, eles perguntaram: Senhor, como nós agora iremos ter resposta para os fariseus? O Senhor estava aqui, mas agora como nós iremos responder para ele? Jesus falou lá em Mateus capítulo 10, versículo 20, não ficais vos solícito, porque o Espírito do vosso Pai falará em vós. Nessa noite, o Espírito de Deus tem uma palavra para o seu coração. Nesse momento com Deus, se firme na palavra do Senhor. O Senhor prometeu para você, Ele vai cumprir. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Dessa noite o Senhor tem esta palavra, aleluia, para você lembrar do projeto de Deus na sua vida. Eu não sei quem foi o profeta que falou, mas eu tenho certeza que foi o Deus vivo que usou ele, porque a Bíblia diz lá em 2 aos Crônicas, capítulo 20, versículo 20, se crê nos profetas do Senhor, prosperarei. Meus queridos irmãos, ouvinte da palavra do Senhor, se você crê nos profetas do Senhor, você vai prosperar. Nessa noite eu profetizo prosperidade sobre a sua vida. Eu profetizo nessa noite a sua vida diferente. Eu profetizo nessa noite em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, aleluia, que essa cura, Satanás não pode tocar em você. Satanás não pode frustrar os seus sonhos, porque o Senhor prometeu. A dúvida não vai atuar não, porque o Senhor está nessa noite tocando em meu coração para fazer você lembrar do que o Senhor te prometeu. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração nesta noite, porque eu vou profetizar. Em nome de Jesus Cristo eu libero nessa noite mais uma profecia para a sua vida. Senhor Jesus Cristo, aí está o teu filho, aí está a tua filha. Toca nele agora, Senhor, que venha do céu agora, Pai, o renovo, o Espírito Santo. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Toca aí na tua filha, cansa em nome de Jesus Cristo, bate em retirada, o Senhor Jesus te dá saúde, ó célula nervosa, volte para o seu, seja desfeita, Senhor, faça uma nova célula. Meu Pai, é o Senhor que fez toda a parte do corpo dela, o Senhor fez com maior cuidado, é barro na mão do Senhor, o Senhor desfaz e faz um barro e faz um vaso novo. Pai, está nas tuas mãos, assim como o profeta, Pai, Ezequiel, no capítulo 38, ele olhou aquele vale de ossos secos, ele falou: Senhor, o Senhor falou, Ezequiel, está vendo estes ossos secos? Ele falou: eu estou vendo, Senhor, eles podem sobreviver, eles podem reviver.
E aquele profeta falou: Senhor, não sei, mas o Senhor sabe. Ah, Senhor, e o Senhor soprou aqueles ossos, começaram a tomar forma, começaram a entrar o Espírito. Nesta noite, o mesmo Deus sopra nos teus sonhos, sopra nos teus projetos, eles vão reviver, em nome de Jesus Cristo. Receba em tua casa aí, receba a saúde, receba o fogo da mensagem da cruz, receba o fogo do sangue de Jesus Cristo em tua vida, em nome de Jesus, receba o renovo. Meu irmão, minha irmã, aqui está a presença daquele que está cooperando, como diz Marcos 16:20, ele está tocando em você aí, porque ele está voltando. Vai vir a perseguição do povo de Deus, mas o Senhor não vai deixar tocar. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. Acredite, tome posse nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto aqui, meu querido irmão, a presença do Deus vivo, a presença do Senhor Jesus. Ele está nessa noite te dando vitória. Veja que o Senhor tem uma palavra ainda para você que está talvez nessa noite triste, abatido, ansioso. Olha o que o Senhor diz no livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de ti, meu querido irmão, minha querida irmã. Toda ansiedade, toda preocupação, nessa noite o Senhor cuida de ti, o Senhor tira de ti toda preocupação. E que você está talvez nesse período pensando: Senhor, o irmão está pregando, o irmão está falando, o irmão Antônio está falando, mas eu estou preocupado, porque eu preciso de uma providência. Eu digo nesta noite para você, baseado no primeiro livro aos Reis, no capítulo 17, versículo 1, quando o Senhor manda Elias lá na terra de Sidom para a viúva de Serapta, Deus falou: Elias, não se preocupe, porque eu estou preparando uma viúva para cuidar de você. O Senhor está enviando nesta noite para a sua vida providência. Não se preocupe não, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor está te dando aí a vitória. O Senhor está te dando aí, louvado seja o nome do Senhor, o que você precisa, porque Jesus está vivo e Ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor que vive e reina. Nessa noite o Senhor colocou no meu coração para falar acerca da cruz de Cristo, acerca da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, meu querido irmão, ela tem um poder muito grande. A mensagem da cruz, ela muda a história, ela muda, mas já foi perseguida ao longo da história. Muitas pessoas, muitos líderes, muitos governos oprimiram os homens que pregavam acerca da mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, homem de Deus, foi morto pelo imperador romano Nero em 96 depois de Cristo. Ele foi morto porque pregava a mensagem da cruz. Ele foi decapitado, e tantos outros homens. Ao nós lermos a história dita a grande historiador romano Flávio Joséfo, ele conta no Herói da Fé também, tem de homens que morreram por a mensagem da cruz. Mas nesta noite nós estamos aqui ainda num período sem tanta perseguição física. A perseguição hoje é espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6 e versículo 10, ele diz: nos demais, irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder, e estando, pois, firmes, estejais, pois, firmes no Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados e potestades. A nossa luta hoje, meu querido irmão, não é contra a autoridade aqui da terra, não. A nossa batalha é na luta espiritual. A nossa batalha está travada no mundo espiritual. Mas eu tenho uma palavra para você. Quando Paulo escreveu isso para a igreja de Éfeso, ele também escreveu acerca da preparação para a batalha espiritual. Ele diz: meus amados, estejais, pois, firmes no Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas tomai sobre vós as armaduras de Deus.
calçando vossos pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobre vós o escudo da fé, que é a palavra de Deus, o escudo, ele vai ficar na frente. Era muito comum para a guerra na época do apóstolo Paulo, ele usou o exemplo do escudo, porque naquela época existia o escudo nas grandes batalhas, e o escudo é a palavra do Senhor, que é nosso escudo, também calçado na preparação do Evangelho da paz. Aqui a preparação estamos tendo hoje, e a cada dia temos. A preparação é firmar a nossa fé nos princípios cristãos, nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. E você estando alicerçado, Satanás pode te roubar qualquer coisa, pode vir a batalha, mas Jesus restitui na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz ainda, tomando sobre vós o escudo da fé e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui a espada, o escudo também é a palavra. O escudo é a ela que faz nos apagar, que tira também de nós que causa em nós problemas, como o apóstolo Paulo diz, que são os dardos inflamáveis do maligno, mas ela é apagada por meio da palavra do Senhor. Que são os dardos inflamáveis do maligno? São palavras malditas sobre as nossas vidas, palavra dita que você não vai conseguir, mas eu tenho uma palavra para você. Isaías 54:17 diz que toda língua, toda palavra, toda ferramenta preparada contra você não prosperará, diz o Senhor dos Exércitos. Toda ferramenta, toda palavra preparada contra você. Ah, meu querido irmão, não brinca com quem é ungido do Senhor, não. Que alguém falou contra você nesta noite, o Senhor está, aleluia, batalhando contra você, porque Ele te escolheu. A partir de hoje, você não está só na batalha, não. Você está com Jesus Cristo. Ele é agora, aleluia, andando do teu lado, lado a lado com você. Quando Paulo perseguia a igreja, lá em Atos, no capítulo de número 9, de repente um resplendor de luz saiu do céu, e uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é contra ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Saulo achava que estava perseguindo Jesus. Saulo, naquela época, segundo a língua hebraica e a língua romana, Saulo significava grande. Mas quando ele encontrou Jesus, aleluia, fez com que ele mudasse o nome dele para Paulo, que significa pequeno. Ele estava perseguindo a igreja do Senhor, mas quando ele estava a caminho a Damasco, Jesus falou: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, ou seja, perseguir aqueles que são meus. Saulo estava perseguindo a igreja, Jesus, perseguindo a igreja, mas de uma forma indireta, perseguia Jesus. Você está achando que nessa noite alguém, se tocar em você, vai tocar em você? Não, vai tocar contra a promessa do Senhor na tua vida, vai tocar em Jesus Cristo. Quando alguém tocar em você, não espere resposta instantânea com sua palavra, não. Baixa a tua guarda, deixa o Senhor operar. Quando você baixa, quem aparece é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça como falou João, quando alguém falou para João, os discípulos de Jesus estão mais do que o seu. Jesus Cristo apareceu em curto tempo, João. Você já está mais tempo pregando. João falou: importa que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos chegando em nosso momento final, nosso momento com Deus. Meu querido, eu te peço em nome de Jesus Cristo, direcione esses momentos com Deus para alguém que precise de uma palavra de motivação, de uma palavra de alguém que morreu no Calvário, de alguém que está vivo, de alguém que é a essência da vida, de alguém que é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Dirija essa mensagem para alguém. Você, meu querido irmão, que talvez é um pastor, é um missionário, é um pregador também do Evangelho. Dirija, compartilhe, faça,
propague o Evangelho do Senhor, faça o ID de Jesus Cristo. Eu havia dito anteriormente, Mateus capítulo 10, quando ele escolhe lá os 70 discípulos, ele diz: a seara é grande e poucos são os ceifeiros, o Senhor conta com você. E você, meu querido irmão, que estava doente, enfermo, a enfermidade não vai mais prevalecer em você, porque Jesus agora está na sua vida. Jesus é o seu Senhor. Você pode ir no médico, faz o diagnóstico e volta com o laudo médico, falando que você não tem mais enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tinha talvez a síndrome do pânico, Jesus mandou ela embora. Você é livre, você está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Não merece você aceitar Jesus Cristo, o sacrifício dele? Lógico que merece. Aceite ele. Não desista do Senhor. O Senhor tem mais para você. Aqui, meu querido, foi só um momento, só uma gota, uma pequena partezinha da areia do oceano, da areia do mar, do que Deus tem na sua vida. O Senhor tem coisas grandes para você. Diz que aquilo que o coração do homem não subiu, não sentiu e não subiu, é aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. O Senhor tem coisas grandes para você. 2023 vai ser o ano da colheita, como diz Josué. Josué, meus queridos irmãos, no capítulo 24, versículo 15, ele diz: eu e minha casa servimos ao Senhor. Se vocês quiserem servir os outros deuses, que sirvam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos de Josué, eles pecaram, eles saíram dissoluvelmente. Após os filhos de Josué vieram juízes e mais juízes. Eles não cuidaram do que Josué cuidou com muito carinho. Valorize a palavra do Senhor. Ame ao Deus Todo-Poderoso a sua palavra. Jesus está voltando. Se ele vir hoje, louvado seja o do Senhor, nós iremos cantar o hino da vitória. Nós iremos cantar o hino. O rei está voltando. Ele está voltando. Mas se ele não vir hoje, ele vai te constituir, ele vai te dar todas as suas promessas na sua vida. O que eu te faço nessa noite, mais uma vez, é o convite. Você quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Se sim, meu querido irmão, eu vou orar por você. Jesus vai perdoar todos os seus pecados, vai escrever o teu nome no livro da vida. Quando ele voltar, ele vai falar: o meu filho teve o livre-arbítrio de escolher os desejos carnais, mas ele escolheu a mim, ele escolheu o meu projeto, ele escolheu a vida após a morte. Ele não quis ir para o inferno, para um lugar de fogo e enxofre. Se você tem dúvida no que eu estou falando, Apocalipse 20 e versículo 15, leia em sua casa. Ontem eu deixei como atividade de casa 1 Timóteo, capítulo de número 3, acerca da apostasia. Eu acredito que todos os irmãos leram em casa. Agora eu te deixo, meu amado ouvinte da palavra do Senhor. Preste muito bem atenção. Hoje, se você vir a morrer, porque isso eu não quero para você, mas se você, infelizmente, morrer, você não é mais inocente, tá bom? O Senhor te deu uma oportunidade. Tudo isso, eu sempre, toda vez que eu prego, eu falo. Toda vez que eu anuncio o Evangelho do Senhor, eu falo. Cada dia, os anjos do Senhor anotam no céu o trabalho realizado na terra, o reino, acerca do reino do Senhor. O Senhor é altamente organizado. Faltam 10 minutos, eu sempre finalizo os 10 minutos. Nesse mês todo de janeiro, irei fazer esse momento com o Senhor, esse momento que tem por título Jesus Cristo está vivo, tá? Fundamentado em Marcos capítulo 16, versículo de número 20. Vamos orar
E eu quero que você, onde você se encontra, se você é uma pessoa que ouviu esse vídeo depois, esse momento com Deus, você também pode aceitar Jesus. Ele é onipresente, é altamente, Ele é o Pai de todo entendimento, Ele vai aceitar o seu sacrifício, porque a Bíblia diz, meu querido irmão, Romanos capítulo 10, versículo 10, com o coração, com a boca confessa para a salvação e com o coração crê para a justificação. Só Deus sabe se você realmente aceitou, justificando no seu coração. Vamos orar ao Senhor Jesus. Amado e soberano Jesus de Nazaré, meu Pai, aí está o seu filho, a sua filha. Eu te agradeço, Senhor, por este momento, pelo momento que ele tirou, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir, Senhor Deus, o momento com Jesus Cristo. Meu Pai, esse Senhor, esta senhora, Pai, que está com essa doença, essa enfermidade, o câncer. Meu Pai, eu pedi em nome de Jesus Cristo que ela fosse no seu médico, aleluia, e fizesse um novo diagnóstico, e o Senhor Jesus ia mostrar para ela que ela está curada, e ela ia voltar e testemunhar, e ela ia dar a alma dela ao Senhor Jesus como gratidão. Jesus, escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida, perdoa todos os seus pecados, para que quando o Senhor voltar, ela possa subir para os céus. Senhor, ela entendeu a mensagem da cruz de Cristo, ela entendeu, Senhor Deus, nesse dia, esse momento, ele também entendeu, meu Pai. Senhor, este irmão que está ouvindo, meu Pai, abre as portas para ele, envia providência, envia cura. Senhor, é o Senhor que pode. Eu estou aqui, Pai, como um canal de bênção. O Senhor está usando a minha fala, usando esta internet, usando esse meio de comunicação. Na época do apóstolo Paulo, era na sua dificuldade, dentro de um presídio, escrevendo cartas em pergaminhos e tantos outros recursos que na momentos talvez nem tinha. Hoje nós temos a internet. Meu Deus, todo mundo hoje está conhecendo a palavra do Senhor. Não tem como falar que não sabia, não tem como ter justificativas. Senhor, neste momento, Espírito Santo, é o Senhor que convence. Toca neste coração, toca nesta vida. Meu Pai, fortalece o teu filho, alicerça, Pai, aleluia, calça ele na preparação do Evangelho. Meu Pai, alicerça a mente dele. Meu Deus, coloca a proteção. Não deixe, Pai querido, que ele possa, aleluia, e por palavras ruins. Não deixe, Jesus Cristo, que tenha dúvida acerca do projeto do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós finalizamos este momento com o Senhor. Nós finalizamos, Pai querido, este momento com o Senhor. Pai, profetizando nesta noite, nos lares aqui representado, Satanás, nos lares onde você tem montado armadilha, nos lares onde você tem oprimido pessoas, mas chegou a mensagem de Cristo, chegou a mensagem da cruz, a mesma mensagem que Felipe pregou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, em que Samaria toda aceitou Jesus e os demônios saíram de Samaria. É a mesma mensagem que pregamos aqui hoje. Nessa noite, Pai, esse demônio que está neste lar, trazendo briga, trazendo contenda, trazendo a prostituição, trazendo, Pai querido, o pecado por meio da traição. Nessa noite, Jesus Cristo envia manda este pombagira embora. Pombagira, você não resiste o poder de Deus. Lúcifer, você não resiste o poder de Jesus Cristo. Chegou a mensagem de Deus, chegou a mensagem do Senhor Jesus neste lar, nesta vida. Espírito das trevas, libera, saia, em nome de Jesus. Este corpo agora tem a palavra do Senhor. Entra, Jesus Cristo, neste coração, uma chama dos céus, o fogo do Evangelho, o sangue de Cristo venha ser derramada nesta vida. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor abra neste dia as portas do céu, com toda a sorte de bênção sobre esta vida. Quem está procurando um emprego, quem está procurando uma oportunidade,
Todo lugar que ele vai parece que não tem vaga, mas nesta noite, Senhor, o Senhor vai enviar emprego, o Senhor vai enviar alimento, o Senhor vai enviar cura, o Senhor vai enviar, Pai querido, pessoas para ajudar, porque o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor está no comando da sociedade, o Senhor está no comando da humanidade, o Senhor cuida, Pai querido, das aves dos céus. O Senhor cuida, Pai querido, conhece até os nossos fios de cabelo, uma folha da árvore não caia antes que o Senhor permita. Imagine, Pai querido, este teu filho, ele está nessa situação, com a porta fechada, mas o Senhor vai abrir, porque o Senhor pode, o Senhor é grande. Esse teu filho, Pai querido, que está tomando remédio controlado, ele estava, não vai tomar mais, ele vai confiar no Senhor Jesus. Aquela desconfiança que ele tinha, aquela falta de segurança, Satanás falando que ele não tem jeito para ele, que ninguém gosta dele, que a morte só tinha jeito para ele, a morte é mentira, porque o Senhor tem para ele é vida, o Senhor tem para ele é projeto, e nesta noite eu profetizo em nome de Jesus vida para a sua casa, vida para a sua vida, em nome de Jesus. Receba nesta noite a cura do Senhor Jesus para a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida do irmão, eu agradeço a Deus por você estar aqui, meu querido irmão, ajudando a obra do Senhor, acreditando na palavra do Senhor. Fizemos esta oração aqui, eu senti que em sua casa, no seu lar, eu senti como uma nuvem branca, a presença do Senhor entrou na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu senti Jesus Cristo, o Deus de perto e Deus de longe, entrar na sua casa, limpar a sua casa. O espírito de Satanás, o espírito mandado por Lúcifer, o espírito das trevas que estava querendo destruir o seu casamento, o pomba-gira, o tranca-rua, aqueles espíritos imundos, eles saíram. Chegou em sua casa aquele Deus que te criou, o Deus que te formou. Ele chegou em sua casa trazendo vida, ele chegou em sua casa, e você vai vir aqui no próximo culto, no próximo momento com Deus, testemunhar: Jesus curou. Porque, querido irmão, você sabe o que aconteceu lá em João capítulo 4, quando aquela mulher naquele tanque, Jesus mostrou para ela que ela precisava de uma água. Jesus falou: eu vou te dar uma água melhor do que essa água para o teu alimento físico. Eu vou te dar uma água que vai jorrar para a vida eterna, a água da vida, a água que ela precisava. E quando ela viu que Jesus era profeta, que estava ante a um profeta, próprio Jesus Cristo, ela percebeu e se prostrou perante o Senhor. Jesus falou para ela: vai, conta o testemunho para que o Evangelho se propague, para que tenha chegado o reino dos céus. É o que eu falo para você. Jesus fez grande coisa na sua casa, fez. Agora não faça igual aos 10. Eram 10, só voltou um para contar. Seja grato ao Senhor. Volte, tenha gratidão ao Senhor. Veja, Salmos, no capítulo de número 55, verso de número 5, Davi, Senhor, falou: Senhor, não tira de mim o espírito voluntário, a voluntariedade de servir ao Senhor, ser grato a Deus, ter gratidão. Já chegamos ao final aqui, o ponteiro chegou em cima aqui, nos dando o momento, aleluias, o momento final desse momento com Deus. Aqui, meu querido irmão, o fogo pegou, meu irmão. A presença do Espírito Santo, a presença do Senhor, eu senti aqui Deus falando grandemente na minha vida para profetizar para vocês, meus irmãos, para profetizar, porque, querido, os céus vai abrir e Jesus não quer que você fique triste, quer que você entre no céu glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está feliz com o Senhor, aleluia, aí onde você está na sua casa, dê um glória a Deus. Agradeça a Jesus Cristo. Fala: Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter morrido naquela cruz, nos livrado da morte, da segunda morte, que é a morte eterna. Fica com Deus.
Obrigado, meu querido irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor fique em vocês, em todos os seus familiares. Que reine sempre a paz no vosso coração, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.